E se você fosse Paulo Amarante naquela tarde de setembro de 1993, e se soubesse que aquela entrega seria a última que faria na vida? Paulo Amarante tinha 42 anos quando desapareceu. Homem de estatura mediana, cabelos pretos já rareando na testa, sempre usava camisa social clara e calça jeans, um uniforme não oficial dos comerciantes do interior mineiro. Sua loja de materiais de construção, Casa Amarante, ficava na esquina da Rua Coronel Alves com a Avenida Juscelino, no centro de Patos de Minas, uma cidade que, em 1993, ainda vivia o ritmo tranquilo do interior, onde todo mundo se conhecia e negócios eram fechados com aperto de mão. Na manhã daquela terça-feira, 21 de setembro, Paulo chegou ao comércio às 7 da manhã, como sempre. O funcionário Valdecir Pereira lembra que o patrão estava mais quieto que o normal, mexendo em papéis e fazendo contas em uma caderneta velha de capa marrom. Por volta das 2 da tarde, um homem de chapéu e botas compridas entrou na loja. Conversou reservadamente com Paulo por alguns minutos. Valdecir só conseguiu ouvir fragmentos. Fazenda do Zé Antônio, pagamento atrasado e hoje mesmo. Paulo guardou a caderneta no bolso da camisa, pegou as chaves da Chevrolet D20 branca, placa FMG 38847 e disse a Valdecir que faria uma entrega rápida. Volto antes das 5. Se a dona Carmen ligar, diga que estou resolvendo aquele negócio lá da fazenda. Carmen era sua esposa há 18 anos, professora primária, conhecida por toda a cidade pela paciência com as crianças e pela preocupação excessiva com o marido. Paulo costumava brincar que ela inventava problema onde não tinha, mas sempre ligava para avisar se fosse se atrasar. Naquele dia, não ligou. Às 5h15 da tarde, Valdecir fechou a loja e foi embora. Paulo ainda não havia retornado. Às 7 da noite, Carmen ligou para a loja e, não obtendo resposta, foi até o comércio. Encontrou tudo fechado, normal, mas a D20 não estava estacionada no local de sempre. Voltou para casa pensando que o marido talvez tivesse ido direto para lá. Às 9 da noite, Paulo ainda não havia chegado. Carmen ligou para alguns conhecidos, ninguém o tinha visto. Às 11, já desesperada, procurou o cunhado Antônio Amarante, que morava 2 quadras adiante. Juntos, andaram pela cidade procurando a caminhonete branca. Nada. A madrugada foi longa. Carmen ficou sentada na varanda, olhando a rua vazia, esperando o som do motor da D20. O barulho nunca veio. Quando o sol nasceu em 22 de setembro de 1993, Paulo Amarante já havia desaparecido há 18 horas. E Patos de Minas começava a viver um mistério que duraria quase 30 anos. O delegado Rubens Carvalho era um homem prático, 40 e poucos anos, bigode espesso, voz grave e a desconfiança natural de quem já havia visto de tudo em cidades pequenas. Na manhã de 22 de setembro, quando Carmen e Antônio chegaram à delegacia para registrar o desaparecimento, Rubens ouviu o relato em silêncio, fazendo anotações esporádicas em um caderno surrado. Dona Carmen, o senhor Paulo tinha inimigos? Devia dinheiro a alguém? Ou alguém devia dinheiro a ele? A pergunta não era casual. Em Patos de Minas, como em muitas cidades do interior, o comércio de materiais de construção funcionava quase como um banco informal. Paulo emprestava dinheiro a juros, financiava obras, aceitava pagamentos parcelados. Sua caderneta marrom estava sempre cheia de nomes, valores e datas. Negócios que, às vezes, geravam conflitos. Carmen hesitou antes de responder. Sim, havia alguns devedores em atraso. Não, Paulo nunca havia mencionado ameaças, mas admitiu que ele andava preocupado com as finanças. A economia brasileira estava instável. O plano real ainda era uma promessa distante e alguns clientes estavam inadimplentes há meses. As primeiras buscas começaram naquele mesmo dia. Antônio Amarante organizou um grupo de amigos e parentes para percorrer as estradas rurais que ligavam Patos de Minas aos municípios vizinhos. Carmen imprimiu cartazes com a foto de Paulo e a descrição da D20 branca. Em uma cidade de 70 mil habitantes, a notícia se espalhou rapidamente. Valdecir Pereira foi interrogado 3 vezes. Repetiu a mesma versão. O homem do chapéu havia conversado reservadamente com Paulo, mencionado a fazenda do Zé Antônio e saído sem se identificar. O problema
era que ninguém na região conhecia uma fazenda com esse nome. Ou o Valdecir havia entendido errado, ou o homem havia mentido. A primeira pista apareceu no terceiro dia de buscas. João Batista, caminhoneiro aposentado, disse ter visto uma D20 branca trafegando pela estrada vicinal que leva a Carmo do Paranaíba por volta das 3 da tarde do dia 21. Estava dirigindo devagar, como quem está procurando algum lugar. João não conseguiu ver o rosto do motorista, mas tinha certeza. Era a caminhonete do Paulo. A informação levou as buscas para aquela região. Dezenas de pessoas percorreram fazendas, córregos, estradas de terra. Questionaram moradores. Verificaram currais abandonados. Investigaram açudes. Nada. A D20 branca havia simplesmente evaporado. Conforme as semanas passaram, a solidariedade da comunidade começou a esmorecer. As buscas ficaram menores, menos frequentes. A vida cotidiana de Patos de Minas retomou seu ritmo normal, mas Carmen não desistia. Todos os finais de semana, acompanhada de Antônio, percorria estradas e fazendas, colando cartazes em postos de gasolina, conversando com motoristas de ônibus e caminhoneiros. Em dezembro de 1993, 3 meses após o desaparecimento, apareceu a segunda pista. Uma mulher ligou para a delegacia dizendo ter visto Paulo em um posto de combustível na BR-365, próximo a Uberlândia. Ele estaria acompanhado de uma mulher jovem, dirigindo um carro diferente, não a D20. O delegado Rubens enviou uma equipe para investigar. Ninguém no posto se lembrava de ter visto Paulo. As pistas falsas se multiplicaram ao longo de 1994. Paulo foi visto em Goiânia, em Campo Grande, em Brasília. Sempre relatos vagos, nunca confirmados. Carmen seguia todas as informações, por mais improváveis que parecessem. Viajou centenas de quilômetros atrás de fantasmas. Em 1995, a Casa Amarante ainda funcionava. Carmen havia assumido o comando do negócio, mais por necessidade do que por vocação. Valdecir continuava como funcionário, mas o movimento havia diminuído. Os clientes antigos compravam por solidariedade, os novos preferiam os concorrentes. A loja que um dia foi próspera começava a definhar. O último registro oficial do caso aconteceu em março de 1997. O delegado Rubens se aposentou e passou os arquivos para o substituto. O processo de desaparecimento de Paulo Amarante foi arquivado até o surgimento de novas informações. Carmen ainda mantinha a loja aberta, mas já sabia que não conseguiria por muito tempo. Em 2001, fechou as portas definitivamente. A placa Casa Amarante foi retirada em uma manhã de chuva. Ninguém na rua parou para olhar. Março de 2021. Patrocínio, Minas Gerais. Cidade a 60 quilômetros de Patos de Minas. A casa na rua Santos Dumont, número 247, estava abandonada há pelo menos uma década. Paredes descascadas, telhado com goteiras, jardim tomado pelo mato. Os herdeiros do antigo proprietário, falecido em 2008, finalmente decidiram vender o terreno para uma construtora. O projeto era simples: demolir tudo e construir um pequeno edifício residencial. Márcio Oliveira, encarregado da demolição, chegou ao local numa manhã de segunda-feira, acompanhado de 2 ajudantes. A primeira tarefa seria derrubar as paredes internas para avaliar a estrutura. Começaram pela cozinha, depois a sala, os quartos. Tudo normal até chegarem aos fundos da casa. Ali havia uma construção estranha, uma garagem pequena, de aproximadamente 4 metros por 6, completamente lacrada com tijolos. Não tinha porta, não tinha janela. Era como se alguém tivesse construído uma parede para esconder alguma coisa. Márcio estranhou. Em 3 décadas trabalhando com demolições, nunca havia visto nada parecido. Vamos derrubar essa parede aqui para ver o que tem dentro, disse aos ajudantes. As primeiras marretadas fizeram eco no espaço vazio. Conforme os tijolos caíam, uma corrente de ar abafado saía lá de dentro, carregando cheiro de mofo e ferrugem. Quando abriram uma passagem suficiente para uma pessoa passar, Márcio pegou uma lanterna e entrou. O que ele viu o deixou sem palavras. No centro da garagem lacrada, coberta por uma grossa camada de poeira e teias de aranha, estava uma caminhonete Chevrolet D20 branca. A pintura estava desbotada, mas ainda dava para ler parte da placa: FMG
38:47. Os pneus estavam murchos, o para-brisa estava coberto de sujeira, mas o veículo estava intacto. Márcio saiu da garagem e ligou imediatamente para a Polícia Civil de Patrocínio. Em menos de 1 hora, o local estava isolado. O delegado responsável, Dr. Fernando Lacerda, chegou acompanhado de 2 investigadores e um fotógrafo. A cena era surreal. Uma caminhonete preservada dentro de uma tumba de tijolos, como um tesouro enterrado. A primeira providência foi verificar a documentação do veículo. No porta-luvas, dentro de um envelope plástico, estavam os documentos da D20. Nome do proprietário, Paulo Amarante. Endereço, Rua Getúlio Vargas, 412, Patos de Minas. A chave estava na ignição. O delegado Fernando imediatamente entrou em contato com a delegacia de Patos de Minas. Foi assim que o caso, arquivado há mais de 20 anos, voltou à vida. Carmen Amarante, agora com 72 anos, recebeu a ligação em uma tarde de terça-feira. Quase desmaiou quando soube da descoberta. A perícia técnica foi realizada no dia seguinte. O interior da caminhonete estava relativamente conservado. No banco do motorista havia um maço de cigarros Continental pela metade. No chão, do lado do passageiro, uma caneta Bic azul. Atrás do banco, uma ferramenta que Paulo sempre carregava, uma chave de fenda de cabo amarelo. Mas foi no assoalho que a perícia encontrou algo intrigante. Havia manchas escuras espalhadas, principalmente próximo ao pedal do freio. O material foi coletado para análise, mas os exames não conseguiram determinar com precisão do que se tratava. Poderia ser óleo, poderia ser ferrugem antiga, poderia ser outra coisa. Não havia sinais de violência no veículo. Não havia sangue. Não havia impactos. Não havia vidros quebrados. A D20 parecia ter sido simplesmente estacionada ali e abandonada. Mas por quem? E por que lacrar a garagem com tijolos? A investigação sobre a casa na rua Santos Dumont revelou informações perturbadoras. O imóvel havia pertencido a Osvaldo Mendes, comerciante local que morreu em 2008. Osvaldo era conhecido em Patrocínio como um homem reservado, que vivia sozinho e raramente recebia visitas. Vizinhos confirmaram que a garagem dos fundos sempre esteve lacrada, pelo menos desde o início dos anos 2000. Mas ninguém sabia explicar quando exatamente a parede de tijolos havia sido erguida. Dona Conceição, vizinha de 84 anos, lembrava que na década de 1990, Osvaldo fazia muito barulho nos fundos da casa, especialmente à noite. Parecia que estava reformando alguma coisa, mas nunca vi pedreiro lá. Ela disse aos investigadores. A descoberta da D20 de Paulo Amarante em uma garagem lacrada em Patrocínio gerou mais perguntas do que respostas. Como o veículo havia chegado até ali? Paulo esteve naquele local ou a caminhonete foi levada por outra pessoa? E qual era a ligação entre Paulo Amarante, de Patos de Minas, e Osvaldo Mendes, de Patrocínio? O que ninguém imaginava era que as respostas estavam guardadas em um local ainda mais improvável, dentro de uma caixa de sapatos escondida no sótão da casa demolida. A caixa de sapatos foi encontrada por acaso. Enquanto os operários demoliam o sótão da casa na rua Santos Dumont, uma das vigas do telhado caiu e atingiu uma pequena abertura na parede. De dentro saíram papéis, fotografias e objetos pessoais que Osvaldo Mendes havia escondido décadas atrás. Entre os documentos havia algo inesperado. Uma carta manuscrita, datada de 25 de setembro de 1993, 4 dias após o desaparecimento de Paulo Amarante. A carta estava dentro de um envelope lacrado, endereçada a "Quem encontrar depois da minha morte". A caligrafia era de Osvaldo. O delegado Fernando Lacerda leu a carta em voz alta para os investigadores. "Meu nome é Osvaldo Mendes. Tenho 48 anos e não sei se vou ter coragem de entregar esta carta à polícia. Por isso deixo ela aqui para ser encontrada depois que eu morrer. Na terça-feira passada, dia 21, aconteceu uma coisa terrível na minha casa. Eu devia dinheiro para Paulo Amarante, de Patos de Minas. Muito dinheiro. Ele emprestou para mim abrir o comércio aqui em Patrocínio. Mas o negócio não deu certo. Faz meses que eu estava atrasado com o pagamento. Paulo veio aqui cobrar. Chegou umas 3 da tarde, dirigindo a caminhonete branca. Estava nervoso, falando que não podia mais esperar, que tinha outros compromissos. Eu expliquei que não tinha o dinheiro. Pedi mais um tempo.
Ele não quis saber. A discussão foi ficando feia. Paulo disse que ia tomar minha casa como pagamento, que ia falar com um advogado. Eu perdi a cabeça. Empurrei ele. Paulo tropeçou, bateu a cabeça na quina da mesa da cozinha e caiu no chão. Eu pensei que ele tinha desmaiado. Balancei ele. Joguei água no rosto. Mas Paulo não acordou. Não tinha pulso. Não estava respirando. Ele tinha morrido. A carta continuava por mais 2 páginas, detalhando como Osvaldo havia entrado em pânico. Sem saber o que fazer, decidiu esconder o corpo e a caminhonete para ganhar tempo e pensar em uma solução. Cavou um buraco nos fundos do terreno, enterrou Paulo e depois construiu uma parede de tijolos para esconder a D20 na garagem. Sei que fiz coisa errada. Devia ter chamado a polícia, explicado que foi acidente, mas tinha medo. Quem ia acreditar em mim? Um homem endividado mata o credor e fala que foi acidente? Ia direto para a cadeia. Construí a parede de tijolos em 3 noites. Ninguém viu, ninguém desconfiou. A caminhonete ficou ali, lacrada. E eu nunca mais consegui dormir direito. Todo barulho na rua, eu achava que era a polícia vindo me buscar. Paulo Amarante era um homem bom. Não merecia morrer por causa da minha burrice. A família dele não merecia sofrer sem saber o que aconteceu. Mas eu não tive coragem de contar a verdade. Vivi 15 anos com esse peso. Agora que estou doente, deixo esta carta para que vocês saibam. Osvaldo Mendes, setembro de 1993. Ao final da carta, havia um desenho rudimentar indicando onde o corpo de Paulo estava enterrado, próximo a uma mangueira nos fundos da casa. O delegado Fernando organizou imediatamente uma escavação no local. A equipe da perícia trabalhou por 2 horas em uma área de aproximadamente 3 metros quadrados. A 1,5 metro de profundidade, encontraram restos humanos parcialmente preservados. Junto aos ossos, havia fragmentos de uma camisa clara e uma carteira de couro com documentos ainda legíveis. Paulo Amarante, RG 1.234.567, nascido em 12 de maio de 1951. A notícia chegou a Patos de Minas na manhã seguinte. Carmen Amarante, depois de 28 anos sem respostas, finalmente sabia o que havia acontecido com o marido. Não foi sequestro, não foi fuga, não foi crime premeditado. Foi um acidente estúpido que se transformou em uma tragédia familiar por causa do medo e da covardia de um homem. O funeral de Paulo Amarante aconteceu em abril de 2021, quase 3 décadas depois de sua morte. A igreja de São Sebastião ficou lotada. Muitos dos presentes eram pessoas que haviam participado das buscas nos anos 1990. Carmen, já viúva oficialmente, chorou as lágrimas que havia guardado por 28 anos. Durante a cerimônia, o padre Antônio fez uma reflexão que marcou todos os presentes. Paulo morreu 2 vezes. Uma em 1993, quando perdeu a vida. Outra durante todos esses anos, quando foi esquecido e sua família ficou sem respostas. Hoje ele finalmente descansa em paz. A loja e casa Amarante nunca mais foi reaberta. O prédio virou uma farmácia, depois um salão de beleza. Hoje é uma lanchonete. Mas nas conversas dos mais velhos em Patos de Minas, a história ainda é lembrada como um exemplo de como o medo pode transformar um acidente em uma tragédia sem fim. Osvaldo Mendes nunca foi punido pelo que fez. Morreu em 2008, levando o segredo para o túmulo. Mas deixou para trás uma lição amarga. Às vezes, a mentira parece mais fácil que a verdade, mas o peso do silêncio é sempre maior que o peso da confissão. Hoje, quando alguém desaparece em Patos de Minas, os moradores mais antigos sempre comentam: tomara que não seja outro caso como o do Paulo. É a forma que a cidade encontrou de dizer que algumas verdades, mesmo dolorosas, são melhores que uma vida inteira de dúvidas. 2 anos depois do funeral, Carmen Amarante ainda acordava todas as manhãs, olhando para a cadeira vazia na mesa do café. A verdade sobre a morte de Paulo havia trazido alívio, mas também uma dor diferente. A dor de saber que ele morreu sozinho, assustado, e que seu corpo ficou abandonado por quase 3 décadas. Em 2023, aos 74 anos, Carmen decidiu fazer algo que vinha adiando desde a descoberta: visitar o local onde Paulo foi encontrado. A casa na rua Santos Dumont havia sido completamente demolida. No lugar,
erguia-se agora um pequeno edifício de 3 andares, mas nos fundos do terreno, onde ficava a mangueira que Osvaldo mencionou na carta, os novos proprietários mantiveram uma pequena área verde. Márcio Oliveira, o demolidor que encontrou a caminhonete, soube da visita de Carmen e fez questão de acompanhá-la. Ele havia sido profundamente marcado pela descoberta e sentia uma responsabilidade emocional pelo caso. Dona Carmen, a senhora tem todo o direito de estar aqui. Foi aqui que seu Paulo descansou todos esses anos. Carmen ficou alguns minutos em silêncio, de pé no local onde o marido havia sido enterrado. Depois, tirou da bolsa uma pequena cruz de madeira e a fincou na terra. Agora ele está em paz de verdade, murmurou. A história do comerciante desaparecido havia se tornado um marco na região. O caso foi tema de reportagens em jornais de Belo Horizonte, rendeu documentários em emissoras locais e virou até peça de teatro no grupo cultural de Patos de Minas. Mas para as pessoas diretamente envolvidas, a vida seguia carregando as marcas daqueles 28 anos de mistério. Valdecir Pereira, o funcionário da loja, nunca conseguiu esquecer completamente o homem do chapéu que falou com Paulo no último dia. Fico pensando se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse perguntado quem era, talvez nada disso tivesse acontecido. Valdecir morreu em 2022, aos 81 anos, levando consigo a culpa de não ter sido mais observador naquela tarde. Antônio Amarante, cunhado de Paulo, dedicou os últimos anos de vida a organizar um memorial informal sobre o caso. Juntou recortes de jornais, fotografias das buscas, cópias dos boletins de ocorrência e até algumas das pistas falsas que surgiram ao longo dos anos. É importante que as pessoas lembrem que Paulo existiu, que ele não foi só uma notícia. Ele era um homem bom, trabalhador, que amava a família. O arquivo de Antônio revelou detalhes curiosos sobre os anos de investigação. Houve pelo menos 47 ligações anônimas reportando avistamentos de Paulo entre 1993 e 2010. Carmen chegou a viajar mais de 15 mil quilômetros, seguindo pistas falsas. Gastou as economias da família contratando investigadores particulares. Tudo isso enquanto o corpo do marido estava enterrado a apenas 60 quilômetros de casa. A descoberta também trouxe à tona outros mistérios da região. Depois da repercussão do caso Paulo Amarante, 3 famílias de cidades vizinhas procuraram a polícia para reabrir investigações de desaparecimentos antigos. 2 casos foram resolvidos. Um permanece em aberto. A investigadora civil Mariana Santos, que acompanhou o caso de Paulo, acredita que onde existem muitos Osvaldos por aí, pessoas que sabem de coisas, mas têm medo de falar. Em Patrocínio, a Rua Santos Dumont, 247, tornou-se uma espécie de ponto de peregrinação informal. Moradores relatam que é comum ver pessoas parando em frente ao edifício, tirando fotos, fazendo pequenas orações. Uma placa discreta no hall de entrada homenageia Paulo Amarante e todas as vítimas de desaparecimentos não solucionados. Dona Conceição, a vizinha de 84 anos que lembrava dos barulhos noturnos na casa de Osvaldo, desenvolveu uma obsessão tardia pelo caso. Passou a anotar em um caderno todos os detalhes que conseguia lembrar dos anos 1990. Se eu tivesse sido mais curiosa na época, se tivesse perguntado para o Osvaldo o que ele estava fazendo, mas a gente sempre acha que não é da nossa conta. O delegado Fernando Lacerda, responsável pela investigação em 2021, aposentou-se no final de 2023. Em sua última entrevista, antes de deixar a polícia, refletiu sobre o caso. Paulo Amarante me ensinou que alguns crimes não acontecem por maldade, mas por covardia. Osvaldo não era um assassino. Era um homem desesperado que tomou a decisão errada e depois não teve coragem de corrigi-la. É o tipo de caso que nos faz questionar quantas verdades estão enterradas por aí, esperando para serem descobertas. A caderneta marrom de Paulo, aquela que ele carregava no bolso no último dia, nunca foi encontrada. Investigadores acreditam que Osvaldo pode tê-la destruído junto com outros objetos pessoais. Nela estavam registrados todos os empréstimos que Paulo havia feito na região, incluindo, provavelmente, a dívida de Osvaldo que levou à discussão fatal. Carmen decidiu não processar a família de Osvaldo Mendes. O que aconteceu, aconteceu. Osvaldo já pagou o preço, vivendo 15 anos com essa culpa, e a família dele não tem culpa de nada.
A decisão foi vista como um gesto de perdão que impressionou toda a região. Em 2024, uma escola municipal de Patos de Minas foi batizada com o nome de Paulo Amarante. A cerimônia de inauguração contou com a presença de Carmen, que plantou uma muda de ipê amarelo no pátio. Paulo sempre disse que queria deixar alguma coisa boa para a cidade. Acho que essa escola é a coisa boa que ele deixou. Hoje, 3 anos após a descoberta da verdade, a história de Paulo Amarante continua ecoando pelo interior de Minas Gerais. Não como um mistério a ser resolvido, mas como um lembrete de que por trás de cada desaparecimento existe uma família que sofre, uma comunidade que busca e segredos que podem ficar enterrados por décadas até serem descobertos por acaso. A lição que ficou em Patos de Minas é simples, mas profunda. A verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Às vezes demora 28 anos. Às vezes aparece escondida em uma carta dentro de uma caixa de sapatos, mas sempre aparece. E quando isso acontece, não traz apenas respostas. Traz também a paz que só vem com o fim da incerteza. Paulo Amarante morreu em 21 de setembro de 1993, mas sua história só terminou em 2021, quando finalmente pôde descansar com dignidade. Entre essas duas datas, uma cidade inteira aprendeu que algumas perguntas valem a pena ser feitas, mesmo que as respostas demorem uma vida inteira para chegar.